Bom, pessoal, então essa aula aqui hoje, né, digamos que é nossa última aula sobre funções trigonométricas, onde a gente vai fazer uma discussão conceitual, né, teórica sobre o assunto. A partir daí a gente já vai, eu vou tratar com vocês mais sobre exercícios, né, de funções trigonométricas e a gente vai depois, posteriormente, entrar no assunto de funções exponenciais, tá bom? Por que eu deixei a tangente por último, né? Antes que vocês tivessem um entendimento maior, depois que você tivesse um entendimento maior sobre seno e cosseno, né? Porque justamente a tangente ela é uma função, digamos que vem, né, da construção do seno e do cosseno, tá bom? Ela é uma função importantíssima na física, né? Tem muitos fenômenos ópticos, né? E fenômenos da própria natureza que se comportam, né, como funções tangentes, só que são funções que, por elas apresentarem uma certa particularidade que a gente vai ver, que é a divergência, né, ou seja, elas não são bem definidas em alguns pontos, né, elas não são funções muito interessantes de serem estudadas e elas não aparecem também tanto quanto as funções seno e cosseno na natureza, tá bom? Não tenho a menor dúvida de que a quantidade de vezes que você vai se deparar com as funções seno e cosseno é muito maior do que a quantidade de vezes que você vai se deparar com a função tangente na física, tá bom? Justamente porque seno e cosseno são funções ditas, né, funções contínuas, tá bom? Enquanto a tangente ela tem uma série de descontinuidades que a gente vai ver no gráfico posteriormente, tá bom? Então, o que é a tangente? Quando a gente olha para o círculo trigonométrico, né, você consegue identificar a tangente de um certo ângulo, né? Quando você olha para esse segmento aqui, por exemplo, PM, né? E o segmento OM, né? A gente já identificou isso aqui como sendo o cosseno, né? Ou seja, PM aqui, segmento PM, ele é o cosseno, tá bom? Desculpa, PM é o seno do ângulo, né? E o segmento OM, ele é o cosseno do ângulo X, tá bom? Então, isso aqui a gente já sabe, né? Basicamente, a projeção no eixo Y é o seno, né? Então, aqui a projeção no eixo Y, tá certo? É o seno. E o cosseno é a projeção no eixo X de um certo ângulo, tá bom? Tudo bem? Ora, se PM, né, e OM são projeções seno e cosseno, a gente pode olhar para esse triângulo retângulo aqui, né, e ver que existe semelhança de triângulos entre eles. Então eu peguei aqui o triângulo OPM e o triângulo OTA, né, e eu estou vendo que existe semelhança. O que é o triângulo OTA? O triângulo OTA é, digamos que eu passe aqui uma reta tangente à superfície do meu círculo trigonométrico, né, e eu pegue agora prolongamento aqui do raio do círculo trigonométrico, eu chamo isso aqui de ponto T, né? Então esse T, ele é definido, né, como o prolongamento, tá bom, do raio. Tudo bem? Então quando eu faço aqui o prolongamento do raio, né, do círculo trigonométrico, eu vou ganhar um segmento aqui que eu vou chamar de TA, que ele vai ser justamente o valor da tangente. E eu vou mostrar por que ele é o valor da tangente, ó. Se eu fizer semelhança de triângulo, eu posso dizer o seguinte, que o segmento PM está para o segmento OM, assim como o segmento TA, que também é vertical, está para o segmento OA, né? Só que quem é OA? OA, né, no nosso círculo trigonométrico, é o valor desse segmento aqui, né? Ou esse outro segmento aqui, tá certo? OP, né? Que é justamente o raio do triângulo, o raio do círculo, né? Então, ou seja, OA é igual a OP, que é o nosso raio, né, do círculo trigonométrico, tá bom? Então, se OA é igual a 1, o segmento TA vai ser seno de x sobre cosseno de x. Mas quem é seno de x sobre cosseno de x? É a tangente. Então, esse segmento TA aqui, que vocês estão vendo, né, em laranja, ele é justamente o nosso segmento que é dado pela coordenada x, tá certo?
coordenada y, desculpa, né, do prolongamento do raio. Então isso aqui vai ser a definição da tangente. Perceba que à medida que eu aumento o valor do ângulo, né, o valor do prolongamento ele vai ficando cada vez maior. Você percebe? Ó? Então à medida que eu aumento o ângulo aqui para ângulos maiores ainda, o prolongamento vai ficando cada vez maior. Se eu fizer um ângulo de 90 graus, é esperado que o tamanho desse prolongamento aqui vá para infinito. É por isso que a tangente, a gente vai ver posteriormente que a tangente de 90 graus, né, ela é indefinida. Por quê? Porque tende ao infinito. Tá bom? Vai tender ao infinito. Tudo bem? Então essa é a definição de tangente. E daí? E daí que, né, quando eu faço, por exemplo, o gráfico da tangente aqui, eu vou obter justamente isso. Ó. Olha como é bem estranho o gráfico da tangente. Né? Se eu selecionar aqui alguns pontos, por exemplo, f de 0, né? Se eu selecionar aqui o f de 0, a tangente é 0. Né? Como tangente é definido como seno sobre cosseno, tá certo? Eu vou ter que substituir o seno de 0. Seno de 0 é 0, mas o cosseno de 0, né, é 1. Então aqui não tem problema, fica 0 sobre 1, que é igual a 0, tá bom? Só que o que acontece quando eu vou para π sobre 2? Π sobre 2 eu vou ficar com tangente de π sobre 2 é igual a seno de π sobre 2, tá bom? Dividido pelo cosseno de π sobre 2. Aí eu vou ficar com 1, que é o seno, dividido por 0, que é o quê? Infinito, que é indefinido, na verdade, né? Você não sabe quem é, tá bom? Fica, de certa forma, sem uma definição correta do que é o 1 sobre 0. Né? Então, por isso que aqui vai aparecer indefinido. Tangente de 270 graus também é infinito, é indefinido. Né? Aqui também é indefinido, é indefinido. Quando você vai fazer o gráfico da tangente, você obtém esse comportamento aqui. Ela sobe até o infinito, né? Mas quando passa de 90, ela vem do infinito. Ou seja, existe aqui no meio do caminho o que a gente conhece como descontinuidade. Tá bom? Deixa eu só fazer aqui um descontinuidade. Tá bom? É uma descontinuidade. Por quê? Porque o gráfico da função desse lado aqui, ele tende para mais infinito, e o gráfico do lado direito, de 90 graus, ele tende para menos infinito. Ele tem o que a gente conhece como limites laterais diferentes. Vocês vão ver isso aí lá em cálculo 1. Né? Ou seja, o limite nessa direção é mais infinito e o limite nessa outra direção é menos infinito. O gráfico da tangente é esse aqui. Ele é bem bizarro mesmo por causa do denominador aqui, que é cosseno. Né? Então, onde você tiver raiz de cosseno, eu vou ter um problema, porque eu vou estar dividindo por 0. Tá certo? Por isso que no π sobre 2, eu não tenho como definir a tangente, porque o cosseno de π sobre 2 é 0. 3π sobre 2, que é 270, o cosseno de 270 graus também é 0. Então eu não vou conseguir definir muito bem. Em compensação, onde você tiver raiz da função seno, eu tenho raiz da minha tangente. Então as raízes são as mesmas, tá certo? Da função seno de x. São as mesmas, pode verificar. Né? Por quê? Porque nesses lugares aqui, a função cosseno ela é bem definida. Né? Ela é 1 ou ela é menos 1. Né? Ela não é 0. Agora, se o cosseno for 0, eu tenho um problema, que é justamente nas raízes do cosseno, que é π sobre 2, 3π sobre 2, mas no π, no 0, né? Menos π, 2π, assim vai, você tem problema nenhum. Então você tem raiz. Essa função não possui máximos e mínimos, tá bom? Por isso que ela ela vai para infinito, para menos infinito, ela não tem um máximo, ela não tem um mínimo bem definido. Ela não tem pontos onde você pode caracterizá-la como mínimo. Mas em compensação ela tem período, tá certo? Ela a cada 2π também ela repete, tá bom? Ela tem um período bem definido, ela é uma função periódica. Tudo bem? Então essa é a cara da nossa tangente, é um pouco mais complicada, ela aparece com menos frequência na natureza, mas ela tem uma importância sim. Alguns fenômenos ópticos são dependentes da tangente, tá certo? E alguns fenômenos em contextos também de física clássica, você vai se deparar com a tangente também. Né?
Em compensação, seno e cosseno aparece muito mais, né? Como eu já comentei aqui, tá bom? Bom, então, só fazendo um resuminho aqui bem básico, coloquei as três funções juntas, né? Seno, cosseno e tangente. Você vê que seno e cosseno, que são esses gráficos vermelho e azul, eles são gráficos muito mais bem definidos, eles são gráficos contínuos, eles oscilam, como a gente já discutiu com vocês aqui várias vezes, né? Você não tem nenhum problema na hora de definir os gráficos. Em compensação, a tangente não, né? A tangente é uma função estranha, ela vai lá para mais infinito e depois, quando você passa de 90 graus, ela volta para menos infinito. É como se ela fosse para o infinito, né? Só que à medida que ela passa, ela reaparece aqui no menos infinito. Tá bom? Então ela sobe quando vai se aproximando aqui de π sobre 2. Então bem aqui você tem um problema, né? Aqui você tem outro problema. Aqui você tem outro problema. Então, a tangente, né? Esses pontos aqui onde você tem problemas, eles não fazem parte do domínio. Tá bom? Eles são chamados de pontos de singularidade. Que são lugares, né? Singularidade. São lugares do eixo, né? Que não fazem parte do domínio. Não faz parte do domínio, tá certo? E nesses pontos a gente tem divergência da função. O que é a divergência da função? A função não tem um valor bem definido, ela vai para mais infinito ou ela vai para menos infinito. No caso da tangente, ela tem dois limites laterais diferentes, porque pela direita ela vai para mais infinito e pela esquerda ela vai para menos infinito. É como se a função fizesse esse tipo de comportamento aqui, que vocês já viram em alguns gráficos, né? Mas a tangente é bem característica, ela faz isso várias vezes. Ela se repete, tá bom? Então a função tangente realmente ela é uma função problemática, né? Digamos assim, uma função problemática porque você não tem bem definido aí ela exatamente nesses pontos. Em compensação, a imagem da função tangente é todos os reais, coisa que não acontece, né? Com as funções seno e cosseno. A função seno e cosseno ela é limitada, né? O seu valor de imagem, ou ela é mais 1 ou ela é menos 1. A não ser que você mexa na função, como a gente já fez aqui com a amplitude, né? Aí você estende o valor da imagem, você faz com que a imagem da função agora vá para mais 2, mais 3, mais 4, ou menos 2, menos 3, menos 4. Né? A não ser que você faça isso. Mas a tangente, naturalmente, a imagem dela já é definida de mais ou menos infinito. Tá bom? Tanto é que como ela tem uma imagem muito grande, ou seja, ela é todos os números reais e faz parte da imagem dela, ela também é usada em alguns casos para chamar um número qualquer, né, para você escolher um número qualquer através de uma tangente. Tá certo? Você define o número real também através de uma tangente. Então, assim, tem alguns casos muito peculiares que você vai ver na física ou na própria matemática, onde você usa a tangente para dizer que a tangente de alguma coisa é um dado número real, porque ela pode abranger qualquer valor aí, no intervalo dos reais. Em compensação do domínio, ela tem problemas de domínio, tá certo? O domínio realmente tem pontos aqui específicos onde que não faz parte do domínio. Tudo bem? Em compensação, seno e cosseno, como você está vendo aqui, o domínio, tanto de seno como de cosseno, é todos os reais. Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos passar aqui um pouquinho para frente. Aí eu venho com o que a gente conhece como funções inversas. Então, digamos que eu tenho aqui a função seno e eu invente que existe uma outra função, né? Na verdade essa função já existe, que é o inverso da função seno. Qual é a utilidade disso aqui? Né? A utilidade disso aqui é o seguinte, digamos que a gente definiu o seno, né? Você está bem lembrado dessa definição, a gente definiu o seno como sendo, né, um cateto oposto, digamos B sobre A, tá certo? Digamos que em algum problema, deixa eu só fazer um pouquinho maior aqui, então você tem seno de x, né, é B sobre A. Digamos que você tenha um determinado problema na natureza, um problema físico, né? Onde você precisa da informação não B sobre A, não cateto oposto sobre hipotenusa, e sim, né, hipotenusa sobre cateto oposto. Aí você diz, para que fazer isso, professor? Acontece alguns fenômenos na natureza, eventualmente você encontra uma continha lá,
onde é a hipotenusa dividida pelo cateto oposto. Né? Quando acontece isso daí, você está diante do inverso da função seno. Ora, o inverso da função seno é o inverso da função seno, tudo bem, mas só que inventaram, né, assim, criaram outro nome para esse inverso da função seno, tá bom? Se chama cossecante. Então, a cossecante é uma função que é o inverso da função seno. Aí você diz, se eu estou colocando a função seno agora no denominador, tá certo? Estou colocando a função seno no denominador. É lógico que eu vou ter um problema da função quando eu estiver diante da raiz da função. Então, a função cossecante, o gráfico da função cossecante, ele é muito estranho, porque ele vai ter onde a função seno tem raiz, que é esse ponto aqui, né? Esse outro ponto aqui, a função cossecante ela não é definida. Tá bom? Ela também tem problemas semelhantes às que a tangente tem. Tudo bem? Então, ela é uma função problemática. E tem outro fato interessante, ó. Como, né, a função seno está limitada a mais 1 e menos 1, né, então só existe seno de um ângulo entre mais 1 ou menos 1, já a função cossecante, que é o inverso dela, ela, digamos, engloba o resto do domínio dos reais. Ou seja, você pode ter cossecante para mais de 1, né, como a gente está vendo aqui em cima. Ó. Perceba que a cossecante está definida lá em cima. Ó. Não sei se você está vendo aqui. Né? A cossecante está definida lá em cima. E ela está definida ó, aqui nessa região aqui. Ó. Vou pegar aqui de outra cor. Então a cossecante é definida nessa região aqui, para acima de 1 e para baixo de menos 1. Ou seja, todo o intervalo dos eixos reais no eixo y, que a função seno não tem, né, porque a função seno é limitada, mais 1 menos 1. A função cossecante ela pega agora para mais de 1 e para menos de menos 1. Já entre menos 1 e 1 não tem definição de cossecante, tá bom? Então, é interessante essa função porque ela é o inverso. Você vai ver que existem alguns momentos que vai ser preciso usar essa função. Da mesma forma, a gente define aqui o cosseno de x como sendo o cateto agora adjacente sobre a hipotenusa que é A. Aí imagine que você está numa situação onde você quer hipotenusa dividido por cateto adjacente. Com isso, você tem a função do inverso do cosseno. Tá bom? Criou-se um nome para esse inverso do cosseno, que é chamado de secante. Tá bom? Então, assim, secante vai ser o inverso do cosseno. Só uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. Existem alguns livros que usam essa outra nomenclatura para cossecante, ou seja, é um CSC, para dizer que é cossecante, do seno. É o inverso do seno. Então, você pode encontrar como cossec ou CSC, seria a cossecante. Já o cosseno só tem essa nomenclatura, é sec, né, de secante. Né? Então, aqui você tem a cossecante. Bom, aqui você tem a secante. Tudo bem? Que é o inverso da função cosseno. E você tem, agora, para a tangente, a mesma abordagem. Digamos que você queira tangente de x, né? É o nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente. E agora eu quero o adjacente sobre o oposto. Então, eu vou inventar uma função que é o inverso, que é o inverso da tangente. E ela vai ser a cotangente. Tá bom? Então, essas três funções aqui, elas também são usadas na trigonometria. E elas são o inverso das funções que a gente conhece. Então, a gente define aqui a cotangente, né, como o inverso da tangente. Tudo bem? E aí perceba que o gráfico das funções secantes também tem os mesmos problemas. Você pode aí brincar um pouquinho com o gráfico delas, né? Vai ter os mesmos problemas, ó, singularidade aqui, né? São pontos onde você tem problemas de definição, porque aonde o cosseno for zero, você não vai conseguir fazer a divisão por zero, né? Onde a tangente for zero também, você não vai conseguir fazer mais a divisão por zero. Então, tem alguns problemas. Em compensação, ó, perceba uma coisa muito interessante. Aonde a tangente tem problema, que são esses pontos aqui, né? A cotangente já não tem mais, é uma raiz. Ó. Então, na raiz da tangente, a gente tem uma divergência da cotangente. E na divergência da tangente, a gente tem uma raiz da cotangente. Então, é o inverso. Né? Por daí,
a utilidade dessas funções, porque onde ela tem raiz, a outra tem uma divergência. Onde uma tem a divergência, a outra tem a raiz. É como se você tivesse, agora, já que a função é infinita, a função está indo para infinito, tangente, mas na cotangente não, como é uma coisa dividida por infinito dá aproximadamente zero, você tem uma raiz ali naquele ponto, certo? Então, essa seria basicamente a ideia de se definir a cotangente, a secante, a cossecante. É você estudar o inverso das funções. Não é a função inversa. A função inversa a gente vai ver daqui a pouco, né? Seria o inverso das funções. Tudo bem? Não é a função inversa. O inverso da função é quando você simplesmente define aí uma nova função que é o inverso, né, dela. Ou seja, 1 sobre ela. Tá bom? Então, 1 sobre seno da cossecante, 1 sobre cosseno da secante e 1 sobre a tangente e a cotangente, né? A utilidade dessas funções, elas aparecem na física, elas aparecem no cálculo, né? Lógico, eu falei aqui, são funções adicionais, né, que têm uma restrição muito maior do que as outras funções seno e cosseno. Seno e cosseno aparece em todo canto, né? Você vai ver seno e cosseno em todo lugar na física. Agora, cotangente, cossecante, né, secante, aí é uma situação um pouco mais peculiar, é uma situação muito mais rara, né? Mas é importante você saber que elas existem, né? Eu não vou cobrar com tanta intensidade essas funções, eu vou cobrar mais, basicamente, seno, cosseno e a tangente, tá bom? Mas elas existem e elas são úteis em muitas situações, tá bom? Em algumas situações onde seno, cosseno e tangente não resolve, elas resolvem, né? Inclusive você vai ter aí, em alguns momentos aí, na hora de resolver certas integrais, você vai usar bastante aí, por exemplo, o secante, né? Aparece muito quando você vai fazer algumas integrais aí mais na frente, tá bom? Bom, aí a gente vem para a função realmente inversa da função, né? Ou seja, qual é a ideia da função inversa? Ela vai responder a seguinte pergunta: se eu sei que o cosseno, né, por exemplo, se eu sei que o seno de 30 graus ele é 1/2, tá bom? A minha pergunta é: qual é a função ou qual é o ângulo que tem um seno de 1/2? Então, para isso, você vai ter que inverter agora a função, né? Ou seja, no lugar de você saber quanto é que vale o seno de 30 e dizer que é 1/2, você vai se perguntar qual é o ângulo que tem o seno 1/2, né? Aí entra, né, a função inversa do seno, a função inversa do cosseno e a função inversa da tangente, chamado de arco cosseno, arco seno e arco tangente, né? O que significa essa função? Por exemplo, quem é o arco cujo cosseno é 1? Cosseno 1. Né? Cosseno 1 tem algumas opções. Tem, por exemplo, o ângulo 0, né, e o ângulo 2π. O cosseno dele é 1. Então, o valor da função arco cosseno de 1 é 0 ou 2π. Né? Então, ela tem, para um determinado x, por exemplo, ela tem duas opções. Então, você vai ter que limitar essa função a um determinado, né? Porque, se você lembrar daquela nossa discussão lá no começo, né? Quando eu estou calculando, por exemplo, dois conjuntos, um mesmo x não pode ter duas imagens. Não pode ter essa situação. Isso aqui não é função. Tá lembrado? Então, dependendo do que você esteja trabalhando, o 0 e o 2π aqui não pode fazer parte da imagem ao mesmo tempo. Se for a função arco cosseno, né, você tem que restringir o valor da imagem. Ou é o 0 ou é o 2π. Se você estiver trabalhando em um determinado intervalo, né, você vai ter que restringir a aplicabilidade aí das funções seno, arco cosseno e arco seno e por aí vai. Porque você pode ter mais de uma resposta para isso, né? Então é por isso que elas não são consideradas aí funções rigorosamente, porque ela tem vários valores de imagem permitido. Pode ser 0, pode ser 2π, pode ser 4π, pode ser 6π. Então, a não ser que você restrinja, né, o seu conjunto imagem, tá bom?
você não consegue definir arco seno, arco tangente e arco cosseno como funções tradicionais, né? Porque ela vai ter mais de uma imagem. Tudo bem? Então é preciso ter muito cuidado na hora de definir essas funções arco-seno. Né? Então o arco cosseno é menos 1 pode ser o ângulo de π. Né? Mas pode ser também o ângulo de 3π. Tá bom? Pode ser um ângulo de 5π e por aí vai. Porque é o arco cujo cosseno é menos 1. Quem é que tem cosseno menos 1? π, 3π, 5π, por aí vai. Né? O arco cujo cosseno é 0. Aí tem um ângulo de 90 graus, tem um ângulo de 270 graus, tem um ângulo de 360 mais 90 que dá 450 graus e por aí vai. Tá bom? Quem é o arco cujo cosseno é 1/2? Aí quem é que tem cosseno no meio? É 60 graus, π sobre 3. Mas pode ser também 5π sobre 3. Né? Que é 60 mais 5 vezes 60, que é 300 graus. Tá bom? E assim vai. Então você define também a função arco-seno. Qual é o ângulo cujo o seno é 1? O ângulo cujo seno é 1 é 90 graus. Só que você pode ter outros ângulos também cujo seno é 1. Né? Depende do intervalo que você está estudando. Depende do seu conjunto de imagem. Né? Então tem que ter muito cuidado na hora de definir quem é a imagem da função. Elas não são propriamente ditas funções. Né? Você precisa restringir o valor das opções para ela ser função. Né? Quando você tem um valor do domínio, tá bom? Com 2 valores de imagem, você não tem uma função propriamente dita. Tudo bem? Então, assim, perceba o seguinte, que qual é a função, qual é o valor do ângulo cujo arco seno é menos 1? Aí você tem o ângulo de 270 graus. Então, a função arco seno e arco cosseno e arco tangente, elas funcionam dessa forma. É a tentativa de você escrever agora o valor do ângulo como resposta, sendo que você sabe o seno, você sabe o cosseno, você sabe a tangente do ângulo. Tudo bem? Então, essa é a ideia das funções inversas aí, de funções seno, funções do tipo arco cosseno e todas essas outras aí. Né? Eu quero que vocês se atentem, né, realmente só a seno, cosseno e tangente, né? Mas é importante também compreender e estudar essas outras funções aí, porque eventualmente você vai se deparar aí em alguns problemas muito peculiares, né, da física, né, ou mesmo do cálculo, vai chegar em funções desse tipo aí, tá bom? Então, a gente finaliza aqui o nosso conteúdo de funções trigonométricas e a partir daí a gente vai fazer alguns exercícios, né, eu vou me reunir com vocês e depois a gente entra no conteúdo de funções exponenciais, que também vai ser até mais rápido, porque a gente não vai explorar muito propriamente dito em funções exponenciais, tá bom? Então, é isso aí, a gente fica por aqui em funções trigonométricas. O mais importante de tudo é você trabalhar com as funções seno e cosseno, né? E como que faz o gráfico dessas funções e entender o comportamento dessas funções, tudo bem? Então, é isso aí, pessoal.